Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica. Este lugar especial em que nos encontramos para juntos desfrutarmos da vontade de Deus para a nossa vida. Temos tido a oportunidade de estudar tantos temas tão interessantes em que todos eles podemos retirar lições importantes para a nossa vida, para o conhecimento de nós próprios e, acima de tudo, para o conhecimento do nosso bom Deus. Através da Bíblia temos lido e aprendido tantas e tantas coisas que, se aplicarmos na nossa vida, seremos pessoas mais felizes, mais realizadas, mais confiantes. Nos últimos dias temos tido a oportunidade de estudar o livro de Atos. Este livro que, para além de ser a história da vida do cristianismo, é, acima de tudo, um livro que nos ensina a nós, que queremos seguir a Jesus Cristo, a saber como agir, como reagir e a saber como nos organizarmos para fazermos tudo segundo a vontade do nosso Deus. Para desenvolvermos este tema, temos tido companheiros, amigos que nos têm visitado e nos têm ajudado. Hoje temos connosco o Pastor Pedro Esteves. Pastor Pedro Esteves, obrigado por estar aqui. Obrigado, Rita. É um prazer podermos hoje estar de novo com a Palavra de Deus e hoje terminarmos o estudo deste fantástico livro. E porque vamos terminar o estudo deste livro, não vamos perder mais tempo, vamos já passar ao nosso sumário. Pedro, qual é o sumário para a lição de hoje? Sim, vamos falar das últimas coisas, não é? Os últimos capítulos do livro de Atos, eles ajudam-nos a perceber, por um lado, em primeiro lugar, as características e até, em certo sentido, a dinâmica do ministério do apóstolo Paulo, em mais duas histórias interessantes, aventuras que ele viveu. Obviamente, como Paulo, no fundo, é o personagem central desta história, podemos afirmar o seguinte: conhecer Paulo é perceber melhor o livro de Atos. E, portanto, conhecer o livro de Atos é conhecer a essência do cristianismo. Então, há uma espécie de relação direta entre Paulo, o livro de Atos e a própria experiência cristã. E nós vamos hoje tentar ligar estas três coisas. Então, não podemos fazê-lo sem fazer aquilo que é essencial a todo o estudo da Palavra de Deus. Abrir a Palavra de Deus, abrir a Bíblia. Por isso, convido-vos desde já, juntamente connosco, podermos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 27, do versículo 23 e 24. E Atos 27, 23 e 24 dizem: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Ou seja, Paulo vai se encontrar com alguém muito importante. Vamos conhecer esta história maravilhosa, este momento da final da história de Paulo. Mas podemos, aquilo que tu dizias, é a história do próprio Paulo, é a história dos Átolos, acima de tudo é a história do cristianismo e de cada um de nós. Queria-te pedir que pudesses começar por contar-nos esta história, poder-nos enquadrar nesta perspectiva. E esta é a história do próprio Paulo. Qual é esta história? Sim, nós podemos dizer que a história de Paulo, como servo de Deus, como evangelista, grande missionário, essa história confunde-se, claro, como dizíamos, com o próprio livro de Atos, não é? Portanto, compreender Paulo ajuda-nos a compreender este livro e, portanto, ajuda-nos a compreender a história do cristianismo. Exatamente. Nós reconhecemos que este homem foi escolhido por Deus de uma forma muito especial. Esta é uma das características de base para compreender os propósitos de Deus para a expansão do cristianismo. Basta pensarmos no seguinte: o perfil do apóstolo Paulo é fundamentalmente diferente do perfil, por exemplo, dos apóstolos que Jesus escolheu e que o acompanharam, os 12 discípulos, não é, que o acompanharam na sua peregrinação nesta terra e no seu ministério. Sabemos, como é óbvio, que esses discípulos, à exceção de Judas, naturalmente, vieram a ter um papel essencial na história do cristianismo e da expansão do Evangelho, e os primeiros livros de Atos, claro que, sobretudo os primeiros capítulos, quer dizer, ajudaram-nos a compreender isso, mas é óbvio que Paulo vai ser escolhido numa condição muito particular. Com objetivo, não é? O objetivo do chamado Paulo era muito particular e o próprio perfil deste homem, nós percebemos que foi totalmente intencional. Exato. Talvez o ponto que eu acho que poderíamos aqui explorar um pouco nesta biografia final, nós estamos no último programa no qual estudamos este maravilhoso livro, será afirmar o seguinte: Paulo foi um homem que nunca passou despercebido. Rita, nota alguns exemplos. Primeiro, Paulo foi um homem que teve uma educação privilegiada. Exato. Foi especial até com quem o ensinou, era alguém muito importante. Um grande mestre, foi preparado para um grande futuro. Quando nós pensamos um pouco no sistema de ensino judaico, sabemos perfeitamente que
ele estava dividido em 3 níveis e que muito poucos chegavam àquele terceiro nível, portanto, em que os alunos, discípulos, aprendiam aos pés de grandes mestres e, portanto, essa elite, por assim dizer, intelectual, eram pessoas que estavam fadadas a grandes feitos normalmente ou a grandes posições. Portanto, deste ponto de vista, Paulo já não passou despercebido pela realidade do contexto em que viveu, que aprendeu, e por isso é que vamos encontrar os primeiros sinais de Paulo já no livro de Atos como um jovem fariseu muito promissor. Portanto, em quem já eram depositadas confianças em relação ao que poderia ser o seu papel dentro do judaísmo. Neste caso, o seu papel principal estava no ataque e na perseguição aos cristãos, mas já ali se percebia que era um homem que não passava despercebido dentro desse papel. Depois, vamos ver a forma surpreendente como ele é chamado por Jesus e, claro, o papel que ele veio a desempenhar na expansão do cristianismo, no progresso da mensagem cristã, também no estabelecimento da teologia, portanto, de uma doutrina sólida. Paulo vai ter um papel essencial nisso e mesmo na implantação de igrejas ao longo das suas várias viagens, que aqui também foram abordadas, em todos estes momentos e estes diferentes, neste papel tripartido que aqui definimos, Paulo nunca passou despercebido mais uma vez. Depois, poderíamos falar ainda da liderança do apóstolo Paulo, que foi uma liderança extremamente forte, aliada, claro, ao seu caráter muito assertivo, e, portanto, aí também é um homem que não passa despercebido. E, finalmente, a ideia de que Deus lhe deu a oportunidade de testemunhar e, portanto, de desempenhar a missão para a qual o chamou em lugares incríveis. Podíamos lembrar aqui, porque estamos a fazer um pouco aqui de memória de todo este estudo, talvez podíamos pensar no Areópago, em Atenas, um espaço, não é, mítico e extraordinário, onde ele teve a oportunidade de lhe dar testemunho. Podíamos pensar de reis, governantes, governadores, onde ele teve a oportunidade também de testemunhar, mas também teve a oportunidade de testemunhar em circunstâncias únicas, particulares, por vezes até inesperadas. Estes últimos capítulos, por exemplo, 27 e 28 do livro de Atos, confrontam-nos com um homem a quem Deus deu a oportunidade de dar um grande testemunho. Estamos a falar no contexto de uma viagem para Roma, no qual o navio em que ele faz essa viagem naufraga, vai parar e passar meses em diferentes ilhas, e em todas estas circunstâncias ele vai ser usado por Deus, finalmente chega a Roma, a grande capital, mais uma vez vai ter a oportunidade de confrontar-se com autoridades e, em circunstâncias incríveis, vai continuar a pregar o Evangelho. Portanto, um homem realmente que parece que desde o início da sua vida estava designado para estes momentos extraordinários. Ele é um homem que é fantástico e que leva uma mensagem maravilhosa, e vemos que nestes últimos capítulos em que ele viveu, podemos dizer que ele viveu em circunstâncias que não foram nada fáceis. Mas ele manteve-se sempre, desde o princípio, desde o Paulo, a partir do momento em que é transformado naquele momento em Damasco, a ver a cidade de Damasco, desse momento até ao Paulo condenado, que tem aquela viagem, e o Paulo que tem o seu grande juízo, o último juízo lá terreno, durante esse tempo que ele esteve em Roma, esses 2 anos, vemos que ele manteve o seu caráter sempre. Foi um homem fiel, foi um homem de princípios, e os seus princípios e a sua fidelidade foram mantidas sempre. E é desta maneira que podemos apresentar Paulo. Sim, e sobretudo, como dizes, uma vez que ele soube manter-se fiel a si próprio, uma expressão que nós às vezes em português usamos, com a ideia de uma pessoa que não se vai movendo consoante as circunstâncias. Também costumamos usar a expressão alguém com uma forte espinha dorsal. Exato. Não no sentido literal do termo, mas no sentido moral, no sentido teológico também e no sentido de fidelidade total à missão que lhe foi confiada. Por todas estas razões, o que é que podemos dizer? É que Paulo, em certo sentido, ele vai acabar por ajudar-nos a identificar características que, por ele as ter vivido, não só, muitas delas com certeza que lhe eram naturais, mas outras que ele também desenvolveu, porque obviamente não foi um homem que chegou ao cristianismo já perfeitamente maduro. Claro que não. E um homem sem defeitos. Nós vamos encontrar diversas ocasiões, algumas em que ele próprio mudou de opinião, por exemplo, em relação a algumas pessoas com quem ele, em certos momentos, não quis que trabalhasse com ele e depois mais tarde quis. Com certeza que Paulo evoluiu,
No entanto, Paulo é um homem que desenvolveu características como cristão, que, de alguma maneira, essas características servem-nos de referência. Exato. E eu acho que nós poderíamos usar os minutos que temos neste último programa para olhar para Paulo e perceber quais são essas características, lembrando-nos talvez daquilo que Paulo disse em diversas ocasiões. Há uma expressão que Paulo utilizou em cartas como as que escreveu aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses. Pelo menos estas 4, eu estou a dizer assim de cor, que nem tenho isto aqui escrito, mas pelo menos estas 4 cartas de Paulo usou esta frase: sede meus imitadores. Exato, e já tínhamos falado isto noutras lições, não é? Porque quando ele diz "se como eu", e agora vai dizer "ser meus imitadores", ele diz-lo porque ele sabe o que está a dizer, sabe no que é que está a basear. Não tem a ver com a autoconfiança, e não é sobre isso que agora aqui, sobre essa frase que vamos falar. Essa frase ajuda-nos a perceber que nós podemos, com alguma segurança, olhar para Paulo e perceber que características que este homem desenvolveu, elas servem-nos de referência, são-nos úteis. Eu gostava que mergulhássemos um pouco então nessas características, mas que as víssemos nos capítulos 27 e 28. Okay. Eu escolhi alguns versículos aqui, que estes versículos vamos aplicá-los de uma maneira mais abrangente para perceber que eles são exemplos claros destas características de Paulo. Vamos ver primeiro capítulo 27 e o versículo 9, onde lemos o seguinte: passado muito tempo, portanto eles estavam naquele navio onde ele estava a ser levado para Roma, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. E então diz que começou ele a falar, ninguém o fez nenhuma autoridade naquele barco, naquele navio, mas ele começou a admoestar as pessoas, dizendo varões, enfim, e a partir daí começou a dizer-lhes o que é que achava que eles deviam fazer. Nota aqui esta característica interessante que nos revela isto. Paulo tinha esta característica de ser um líder forte. E, portanto, uma pessoa que usava a sua inteligência, os conhecimentos que tinha, utilizava, portanto, a sua capacidade até de argumentação, que era uma das suas características, mas também a sua capacidade de análise da realidade. E Paulo usava essas características a seu favor, para poder ser uma influência. É muito interessante percebermos esta característica que acompanhou Paulo ao longo de toda a sua vida, mas que vai estar presente aqui num contexto. E repara que nem estamos a falar aqui, no imediato, de um contexto de testemunho cristão. Não, era uma realidade difícil, a qual estavam a viver. Eles percebiam que a situação do clima ia criar grandes dificuldades. Então vamos a perceber que Paulo automaticamente vai demonstrar este líder forte e uma pessoa que usa as suas características para ser uma influência. E aqui, lá está, temos uma característica que é útil à nossa percepção do cristianismo. Nós devemos usar as características que Deus nos deu, a nossa capacidade de influência, como um meio de ajudarmos os outros. Isto não quer dizer que todos vão ter uma personalidade forte ou vão ser grandes líderes. Mas cada um com as suas características, podemos usá-las para sermos uma influência positiva à nossa volta. Desculpa interromper-te, só por exemplo, olhamos para Barnabé e para Paulo. Enquanto Paulo tinha um lado mais teológico, Barnabé tinha um lado mais de olhar para o homem. E os dois se complementaram na sua missão. Não os dois tinham as mesmas características, mas os dois usados podem ser fortes. Exatamente. Quer dizer, cada um usando as suas características pessoais, as que Deus lhe concedeu, estamos a falar dos seus dons, do carisma pessoal, da educação que recebemos, portanto, tudo aquilo que faz a riqueza de uma pessoa, isso tem que ser usado para a influência do bem. Aqui Paulo usou as suas características de ser um homem capaz de argumentar e explicar e dar razões para o bem desta situação. Vamos ver agora um segundo princípio, que podemos baseá-lo noutro momento já desta história, não podemos lê-la toda, mas vamos um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 21. Vamos ler aqui uma porção do capítulo 27. E diz o seguinte: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé, no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porquê é que Paulo vai ter a ousadia de dizer: não se preocupem, vocês deviam ter dado ouvidos e não deram, mas eu posso afirmar que ninguém aqui vai perecer, ninguém vai morrer, tudo vai acabar bem. É agora que ele vai explicar porquê, e é aqui que está a segunda característica deste grande homem. Esta mesma noite, diz o versículo 23, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo e disse-me: não temas. As palavras que lemos há pouco nos versos. E, portanto, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, Deus disse-lhe
Uma vez que a tua vida vai ser protegida, todos os que estão contigo vão ser protegidos. O que é que nós encontramos aqui? Um homem que se comunica com Deus. Um homem com quem Deus fala, que compreende a voz de Deus. E mais, nós percebemos que estamos diante de um homem que, apesar do seu intelecto, não é com base nesse intelecto que ele vive. Exato. Paulo vive dependendo muito mais de Deus e da fé do que da sua razoabilidade humana. Este profeta, porque neste sentido estamos a falar de Paulo como um profeta, exatamente, um homem em quem Deus se comunica e como tal, é um homem que aprendeu a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Aqui está mais uma vez uma grande referência para nós, que precisamos de aprender como Paulo, como cristãos, a aprendermos a ser atentos e capazes de discernir a voz de Deus, para então poder viver segundo essa voz. Vamos ver uma terceira característica. Agora, um pouco mais à frente na história, eles estão em Malta, e vamos na ilha de Malta, e no capítulo 28, no versículo 23, portanto, eles chegaram a Malta e depois então são finalmente transportados para Roma. Aqui já vamos encontrar Paulo depois de estar em Roma instalado. E o versículo 23 diz o seguinte: havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais ele declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até à tarde. Aqui eu acho que temos um dos grandes princípios da vida de Paulo, que nós vamos encontrar. Ele está, no fundo, preso, embora numa casa, mas esta expressão é incrivelmente paradigmática, ajuda-nos a perceber a realidade de Paulo, esta característica única que podemos resumir o seguinte, da seguinte maneira: Paulo foi um grande conhecedor da palavra de Deus e fazia desse conhecimento a base do seu ensino e da sua pregação e da sua vida. Portanto, ele chega a Roma, assim que as pessoas começam a visitá-lo, ele vai aproveitar essa oportunidade para fazer o quê? Para pegar na palavra de Deus, que no caso, no contexto dele, era agarrar naquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, portanto, Moisés, os livros de Moisés, o Pentateuco e os profetas, e, portanto, com base nesse conhecimento, ele vai proclamar a palavra de Deus. Mais uma vez, uma característica que acompanha Paulo ao longo de toda a sua vida é com base no conhecimento da palavra que ele prega, que ele proclama o Evangelho, e, portanto, isso ajuda-nos a compreender a essência. Esta é mais uma das essências da experiência cristã. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Quanto mais a conhecermos, tanto mais nós seremos capazes de proclamar o Evangelho. Possivelmente, em alguns momentos, nós sentimos-nos pouco capazes, talvez, de dar testemunho da nossa fé. Isso, por vezes, pode representar que não estamos tão firmados e sólidos na Escritura como deveríamos estar. Como Paulo estava. Como ele estava. E, finalmente, vamos ler os últimos versículos do livro de Atos, a partir do versículo 28, e vamos terminar com a característica de Paulo que aqui sobressai. Dizia ele: sejai-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Mas Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nós sabemos que Paulo foi chamado o apóstolo dos gentios. E, portanto, ser apóstolo dos gentios foi para Paulo a grande missão, o grande objetivo da sua vida. E o que é que aconteceu? Paulo aproveitou todas as ocasiões que teve à sua disposição para cumprir a sua missão. Paulo pregou em prisões, em templos, em casas, em lugares públicos, em jardins, em todas as circunstâncias. Paulo procurou ser fiel à missão que Deus lhe confiou. Isto realmente mostra-nos que hoje ser cristão não mudou nada. As circunstâncias podem ser diferentes, mas Deus chama-nos ao mesmo que chamou Paulo. Sermos fiéis à missão que Deus nos confiou em todas as circunstâncias. Obrigada, Pedro, porque esta explicação faz um resumo maravilhoso daquilo que é o principal, a base daquilo que nós podemos aprender com este livro de Atos. Sem dúvida. Foram muitas ideias, foram muitos pensamentos, mas se tu tivesses que explicar um pouquinho como é que podíamos aprender fazendo como Paulo fazia, o que é que tu nos querias dizer? Eu hoje pensei que para
para trazer esta aplicação final, e hoje mesmo final em relação ao livro de Atos, em poucos segundos, eu poderia ler algumas palavras de uma citação que eu escolhi para partilhar consigo, que está connosco neste dia, de um livro chamado Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, e ela escreveu o seguinte: Cristo confiou à Igreja um encargo sagrado. Cada membro, quer dizer, cada crente, portanto, deve ser um canal através do qual Deus possa comunicar ao mundo os tesouros da sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Eu creio que Deus chamou Paulo para fazer isto, ser um canal através do qual ele comunicou ao mundo os tesouros de Cristo. E assim a mim, a ti, Rita, Deus a todos nós chama-nos exatamente hoje à mesma coisa. As circunstâncias são diferentes, com certeza, mas Deus tem uma missão que confiou a cada um de nós, e quanto mais nós formos fiéis a essa missão e procurarmos ser estes canais através dos quais Deus está a comunicar a todos à nossa volta as riquezas que há em Cristo, tanto mais o reino de Deus vai avançar e progredir, mas além disso, tanto mais nós seremos plenamente realizados, plenamente seguros de que a nossa vida faz todo o sentido quando cumprimos aquilo para o qual Deus nos chamou. Com este convite, fazermos parte desta missão, sermos agentes da missão de Cristo nesta terra, que terminamos este programa de hoje. Terminamos também o estudo deste livro de Atos, mas existem mais assuntos, existem mais livros, existe tanta conhecimento na palavra de Deus que Deus deseja que cada um de nós sejamos portadores. Por isso encontramos-nos já no próximo aula bíblica, na próxima escola, para que juntos possamos desfrutar daquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós. Encontramos-nos lá. Até já.